Forcei um sorriso e agradeci pelo café, mas congelei no mesmo instante. 5 anos da minha vida, 5,6 milhões de dólares em novos contratos. E tudo isso estava sendo tirado de mim, sob o pretexto de uma frase decorada sobre experiência em liderança, que me cortou como uma facada no coração. Agradecemos sinceramente sua contribuição, Fernando Oliveira, disse Beatriz Souza com uma voz cheia de falsa compaixão corporativa, que não significava absolutamente nada. Não é sobre o seu trabalho. É que o Ricardo tem experiência em liderança, que é o que precisamos nesta fase. Ricardo. Aquele mesmo Ricardo que estava na empresa há apenas 8 meses. Aquele mesmo Ricardo a quem eu pessoalmente ensinei nosso sistema de gerenciamento de clientes. Aquele mesmo Ricardo que, ainda na semana passada, me perguntou como exportar um relatório analítico básico. Apenas acenei com a cabeça, contendo-me para não desviar o olhar, enquanto calculava febrilmente quantos e-mails eu precisava excluir até amanhã de segunda-feira. Claro, murmurei. Eu entendo perfeitamente. Aguentei firme até estar sozinha em uma cabine do banheiro no 3º andar, onde o secador de mãos nunca funcionava e onde ninguém podia me ouvir chorar. Olá, eu sou Fernando Oliveira, tenho 34 anos, e essa história do café aconteceu comigo exatamente 7 meses atrás. Antes de começar, escreva nos comentários de qual cidade você é. Já aviso, a história não é fácil, mas, acredite, você vai querer saber como tudo terminou. Entrei na Tech Excelência como a 5ª funcionária, quando nosso escritório mais parecia um depósito entulhado de sonhos. Eu tinha 29 anos, tinha acabado de escapar do pântano tóxico de uma grande corporação e estava ansiosa para provar o meu valor. Eduardo, o fundador, delirava com a ideia de criar a agência digital mais inovadora de toda a região Centro-Oeste. Ele me prometeu participação na empresa, um crescimento vertiginoso e, o mais importante, respeito. E, nos primeiros 3 anos, foi isso que recebi. Construí do zero nossa estratégia de aquisição de clientes. Desenvolvi sistemas de integração, criei apresentações que nos trouxeram os primeiros clientes dispostos a desembolsar milhões de dólares. Minha equipe cresceu de 1 pessoa para 14, abrangendo 3 departamentos. E então a Tech Excelência recebeu a primeira rodada séria de financiamento. De repente, tínhamos um conselho de administração. Tínhamos investidores. Nosso escritório agora estava localizado no coração da cidade, brilhando com paredes de vidro e irritando os olhos com posteres motivacionais açucarados. E então ela apareceu, Beatriz Souza, nossa nova diretora de atendimento ao cliente, como se tivesse saído da capa de uma revista. Contratada pelo próprio conselho de administração, ela deveria injetar profissionalismo em nosso trabalho. Lembro-me de sua primeira aparição como se fosse hoje. Um impecável terno de calças, cabelo perfeitamente alinhado, diploma de MBA da prestigiosa Universidade de São Paulo. Ela estendeu a mão para mim, seu olhar deslizou pelo meu rosto e ela disse com uma entonação perfeitamente calculada: ouvi falar sobre a base que você estabeleceu aqui. Estou ansiosa para levá-la a um novo patamar. O subtexto ficou gravado na minha memória como uma farpa. Seus esforços foram admiráveis. Agora observe como os profissionais trabalham. Durante 2 meses, Beatriz remodelou impiedosamente meu departamento. Novos indicadores, como guilhotinas, novas ferramentas de software que me davam vertigens, novos protocolos de relatórios, confusos como um labirinto. Nada do que eu havia criado recebia elogios. Qualquer sucesso meu era depreciativamente chamado de um ponto de partida sólido. Mas eu não desisti. Adaptei-me, cerrando os dentes. Fiquei até tarde, estudando seus sistemas intrincados. Sorri quando ela conduziu suas sessões de feedback construtivas, durante as quais suas palavras, como agulhas de gelo, me picavam. Meu estilo de comunicação era, aparentemente, muito informal, e meus relatórios careciam de refinamento executivo. Seu olhar transmitia uma superioridade condescendente, e um leve sorriso revelava um triunfo oculto. Beatriz não fazia ideia de que minha conexão com os clientes ia muito além de apresentações modernas e brilhantes. Eu apoiei essas empresas quando elas estavam apenas começando, quando eram apenas startups em dificuldades. Eu sabia o nome de seus filhos, lembrava-me das datas de seus aniversários e enviava sinceros votos manuscritos quando eles alcançavam marcos importantes. Foi assim que conquistei o portfólio do grupo de risco, 8 startups de tecnologia com financiamento total de mais de 80 milhões de dólares. Eles precisavam de um parceiro de marketing que entendesse o árduo caminho de uma startup, alguém que estivesse com eles desde o início. E esse alguém era eu.
O contrato com o grupo de risco rendeu 5,6 milhões de dólares em 3 anos. Quando fechei o negócio, Eduardo, nosso fundador, colocou toda a empresa de pé e comemoramos com champanhe. Beatriz fez um brinde, chamando de um triunfo do trabalho em equipe, embora ela nem sequer estivesse presente em nenhuma reunião sobre o projeto. E apenas 3 semanas depois, ela me convidou para aquele café. Existe algo particularmente excruciante em ser rebaixado. Não é apenas a perda de posição ou poder. É um reconhecimento público de que você é considerado incompetente. As palavras queimam como uma marca. Você não é bom o suficiente. E lá estão eles, os colegas, os mesmos que antes buscavam meu conselho, agora, como colegiais culpados, desviam o olhar no corredor. A primeira segunda-feira sob o comando de Ricardo foi uma tortura. Ele convocou uma reunião de transição de 2 horas, na qual, essencialmente, me pediu para ensiná-lo meu próprio trabalho. Sentado, curvado sobre um bloco de notas de couro, certamente um presente de Beatriz, ele tomava notas, assentindo como se estivesse ouvindo um segredo de Estado. Fernanda Oliveira, seu conhecimento institucional é simplesmente inestimável, ele murmurou, inclinando-se para a frente. Beatriz está confiante de que, com seu apoio, podemos sistematizar o que você criou. Sistematizar? Como se meu trabalho fosse uma abordagem caótica, emocional, feminina que precisasse de uma mão racional, masculina para finalmente colocar ordem. Forcei um sorriso, feliz em ajudar, Ricardo, no que puder. Naquela noite, o sono fugiu de mim. Eu estava deitada, olhando para o ventilador de teto girando lentamente, e repassando os últimos 5 anos. Lembrei-me de como Eduardo nem sequer se dignou a me ligar após o rebaixamento, de como fui facilmente substituída e de como meu salário reduzido agora paga não apenas meu cargo miserável, mas também o de Ricardo. No silêncio absoluto, às 3h17 da manhã, abri a tampa do laptop e meus dedos automaticamente digitaram o endereço, fernandaoliveiraconsulting.com. Comprar. E lá estava ele, meu. Gostaria de embelezar, contar sobre um plano genial que amadurecia em minha mente, mas a verdade era muito mais prosaica. Eu simplesmente fervia de raiva. Meu coração doía de ressentimento. Eu estava farta dessa falsidade corporativa, dessa linguagem polida que escondia palavras vazias. Eu era demais para Beatriz, feminina demais, jovem demais, informal demais e, ao mesmo tempo, experiente demais, velha guarda demais. Não me encaixava em seu mundo brilhante. Nas 2 semanas seguintes, cerrei os dentes e fiz o que me pediram. Todas as manhãs, com um sorriso forçado, dediquei-me a apresentar a Ricardo todas as nuances dos sistemas que eu havia criado. Apresentei-o aos principais clientes, transmiti contatos valiosos. Encaminhei cuidadosamente correspondências importantes, tentando não trair a tempestade que fervilhava por dentro. Eu era a personificação do profissionalismo e da colaboração. Mas à noite, quando as luzes do escritório se apagavam, eu construía outra coisa. Minha pequena revolta. Comecei pequeno, com um site. Sem extravagância, apenas um design rigoroso e profissional. Uma descrição clara dos serviços de consultoria para startups de tecnologia que desejam crescer. Usei economias pessoais, acumuladas ao longo de anos para um dia ruim. Abri contas comerciais no banco. Minha frente pessoal de batalha se desenrolava no silêncio da noite. Elaborei cuidadosamente modelos de propostas e estruturas de contratos, mas não me apressei em abordar os clientes. Não era tolice. Eu havia assinado acordos de não aliciamento, e violá-los daria até que excelência o direito legal de me destruir assim que eu começasse. Mas havia algo que Beatriz nunca entendeu sobre o relacionamento com os clientes. Quando você se importa genuinamente com o sucesso das pessoas, elas sentem isso. E quando você é repentinamente rebaixado, elas notam, elas fazem perguntas. Elas se importam com o destino de uma pessoa que sempre esteve presente e as apoiou. Tudo começou com uma mensagem de Tiago Pereira, CEO da ClearPass, uma das startups do grupo de risco. Olá, Fernanda Oliveira. Amanhã tenho uma reunião com Ricardo. Que mudanças são essas no cargo? Tudo bem. Respondi com moderação. Está tudo bem, Tiago. A empresa está crescendo, os papéis estão mudando. Ricardo é um ótimo cara, você vai gostar dele. Mas 2 dias depois, Tiago Pereira me ligou diretamente. Em sua voz soava perplexidade. Escuta, Fernanda, foi estranho. Ricardo passou meia hora me mostrando alguns painéis analíticos que não me interessam nem um pouco e não conseguiu me contar nada sobre nossa integração no roteiro do produto.
Eu permaneci em silêncio, permitindo que ele continuasse falando. Ele continuou despejando termos, chamando nosso público-alvo de millennials técnicos, o que me fez duvidar se ele sequer havia lido uma página do nosso plano estratégico. Asterisco, que diabos está acontecendo? Asterisco, aquele era o momento da verdade, uma encruzilhada do destino. Eu poderia defender Ricardo, defender os interesses da Tech Excelência, desempenhar o papel de um soldado fiel, ou dizer a verdade. Mas escolhi um caminho diferente. Tiago Pereira, prezo demais nosso relacionamento profissional para colocá-lo em uma posição desconfortável. Houve algumas mudanças na empresa e estou tentando me adaptar a elas. Isso é tudo o que posso dizer no momento. O silêncio que pairou na linha falou mais alto do que qualquer palavra. Você vai ficar? Finalmente soou sua pergunta. Estou pesando todos os prós e contras, respondi evasivamente. Novamente uma pausa. Se você não trabalhasse na Tech Excelência, hipoteticamente, você ainda estaria nessa área? Meu coração disparou. Hipoteticamente, sim. Eu amo meu trabalho. Fico feliz em ouvir isso, ele disse. Que tal tomarmos um café na próxima semana? Só amigavelmente. Sem formalidades. Aquele café com Tiago Pereira foi um divisor de águas. Ele não me ofereceu um emprego diretamente, o que seria uma violação direta de suas obrigações com a Tech Excelência. Em vez disso, ele mencionou a existência de 3 startups não relacionadas ao fundo de venture capital que precisavam desesperadamente de um profissional de marketing experiente. Eles são pequenos demais para grandes agências, observou ele cautelosamente, e eu entendi o que ele estava insinuando. Mas alguém com a experiência certa poderia lançar bases sólidas para eles antes que comecem a escalar. Em um mês, a Fernanda Oliveira Consulting tinha 3 pequenos clientes com os quais eu trabalhava à noite e nos fins de semana. Eu mantinha meus papéis bem definidos. Durante o dia, eu continuava sendo a Fernanda Oliveira rebaixada, apoiando diligentemente Ricardo, comparecendo a reuniões onde meus conselhos não eram mais valorizados e assistindo amargamente Beatriz se apropriar das estratégias que eu havia desenvolvido por anos. Mas depois do trabalho, eu estava construindo algo meu, algo verdadeiramente significativo. Eu vivi assim por 3 meses. A tensão crescia a cada dia. Eu dormia apenas 4 horas por noite, sentindo minhas forças me abandonarem. Meu apartamento estava um caos de xícaras de café e embalagens de comida, como se tivesse passado por um apocalipse. Eu perdi quase 6 quilos. Minha mãe, preocupada comigo, ligava todos os dias. Mas, apesar disso, minha pequena consultoria estava crescendo rapidamente. Começaram a surgir rumores entre as startups de que eu era capaz de entregar trabalho de nível de agência, mas com uma abordagem personalizada e por um preço irrisório. No 4º mês, eu já havia contratado um designer freelancer para me ajudar um pouco. E na Tech Excelência, as coisas estavam indo de mal a pior. Ricardo parecia prestes a explodir de sobrecarga, mas seu orgulho o impedia de admitir o óbvio. 3 clientes do fundo de venture capital já haviam expressado insatisfação com os resultados da campanha. Minha antiga equipe estava desanimada e completamente desorientada pela nova estrutura de gestão. 2 não aguentaram e pediram demissão. Beatriz, por sua vez, via solução em mais processos, reuniões e microgerenciamento total. Ela introduziu reuniões diárias de 8 horas que apenas irritavam a todos e os forçavam a chegar ao trabalho mais cedo. Como uma experimentadora sádica, ela implementou um novo sistema de gerenciamento de projetos que não nos melhorou, mas nos sufocou, dobrando a já excessiva carga administrativa. E então, como um raio, vieram os resultados das pesquisas de satisfação do cliente do 2º trimestre. Os números não eram apenas ruins, eram terríveis, gritantes. A satisfação geral despencou 42%. A capacidade de resposta, nossa marca registrada, caiu 38%. Mas o golpe final foi o valor estratégico, menos 56%. Beatriz, com um ar de inocência ofendida, convocou uma reunião de emergência do departamento. Durante 1 hora inteira, ela cantou louvores sobre como era vital para nós reconquistar a confiança dos clientes, reacender nossa paixão pela excelência. Nem uma palavra, nem a menor alusão. Ela mencionou que esse fracasso esmagador coincidiu com sua genial reorganização. Mas o clímax dessa farsa veio quando ela, lançando seus olhos frios sobre mim, disse: precisamos voltar ao nível de serviço que a equipe Fernanda Oliveira costumava demonstrar. Essas palavras, como uma punhalada, perfuraram meu coração. 5 anos da minha vida, o departamento que eu criei do zero, colocando minha alma nele.
Clientes que eu, como uma galinha, tirei do estágio de startup para o sucesso vertiginoso. Tudo isso foi cínica e rejeitado, desmontado sem piedade e agora exibido como uma espécie de padrão empoeirado e nostálgico ao qual devemos aspirar. E isso dito pela pessoa que destruiu tudo isso. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou, como um vaso de cristal, estilhaçando-se em 1 milhão de pedaços. Senti a traição, como uma onda gelada, me engolindo. Murmurei um pedido de desculpas e saí apressadamente da sala de reuniões. No banheiro, fui tomado por náuseas e meu estômago revirou. Naquele fim de semana, decidi dar um passo que havia adiado por muito tempo. Criando coragem, escrevi para Eduardo, o fundador da Tech Excelência, e pedi uma reunião, mas não dentro do escritório. Para minha surpresa, ele concordou imediatamente. Nos encontramos em um café tranquilo e aconchegante, longe da selva de escritórios da Tech Excelência. Eduardo parecia exausto. A empresa, sua criação, parecia estar escapando de suas mãos. Investidores, conselho de administração, gerentes contratados. Agora ele era apenas uma das muitas vozes, abafada por um coro de opiniões alheias. Como sinto falta daqueles tempos, disse ele, após trocar algumas frases sem importância. Quando nós, a equipe original, juntos, lado a lado, resolvíamos todos os problemas. Respirei fundo, reunindo minha coragem. Eduardo, preciso te contar uma coisa. E quero que saiba por mim. O olhar dele se crispou, como se pressentisse uma tempestade. Parecia já saber o que viria a seguir. Estou saindo da Tech Excelência. Abri minha própria consultoria. As coisas estão indo de vento em popa e preciso dedicar todo o meu tempo a ela. Ele assentiu lentamente, com compreensão, mas havia tristeza em seus olhos. Um rebaixamento, para dizer o mínimo, eu sibilei, sentindo a amargura subir pela minha garganta. Sim, eu lutei, Eduardo, mas Fernando Oliveira, o conselho e essa Beatriz, eles conspiraram. Queriam alguém com uma mentalidade mais corporativa no comando do atendimento ao cliente. Fui simplesmente voto vencido. Vi o olhar dele se desviar, desconfortável. Uma parte de mim, estranhamente, apreciava a honestidade dele. Mas outra parte, mais furiosa, fervia de raiva. Ele permitiu que isso acontecesse. Não me avisou. Quando você vai contar para Beatriz? Ele perguntou, mexendo em seu café frio. Havia preocupação em sua voz. Amanhã de manhã. Vou entregar o aviso padrão, eu retruquei. Eduardo suspirou. Ela vai ver isso como uma traição, especialmente agora, com tantos problemas com os clientes. Lancei-lhe um olhar desafiador. Não toquei em nenhum cliente da Tech Excelência. Cumpri meu contrato até o último item. E quer saber? Não me importo com o que a Beatriz pensa. Absolutamente nada. Ele sorriu tristemente, e esse gesto me atingiu mais profundamente do que qualquer repreensão. Você sempre foi uma das minhas melhores decisões. Seja lá o que isso signifique agora, sinto muito que as coisas tenham terminado assim. Nos despedimos. Já na porta, ele hesitou, como se estivesse reunindo coragem. Seu novo negócio? Ele perguntou baixinho. Está indo bem? Meus pensamentos voavam em torno da crescente lista de clientes, dos novos contratados, da liberdade inebriante de construir algo que refletisse minha própria visão. Sim, está indo muito bem, respondi simplesmente, sem suspeitar do quão estrondoso seria o sucesso, e do papel fundamental que as ações de Beatriz desempenhariam nos eventos que estavam por vir. Pois na manhã seguinte, quando entrei em seu escritório com a carta de demissão, ela fez algo que eu jamais esperava. Ela expôs seu medo. Quando entreguei a carta para Beatriz, o rosto dela se contorceu. Apenas por um instante, antes que ela se recompusesse, vi uma onda de pânico puro e absoluto cruzar seu rosto. Não decepção, não preocupação profissional, mas um medo paralisante. Ela rapidamente colocou de volta a máscara de impassibilidade corporativa. Isso é inesperado, ela disse, evitando meu olhar e deslizando os olhos pela minha carta. Posso perguntar o que motivou essa decisão? A pergunta soou quase cômica, como se meu rebaixamento, suas tentativas incessantes de desacreditar meu trabalho e a destruição metódica de tudo que eu havia construído não tivessem nada a ver com minha decisão de sair. Decidi buscar oportunidades mais alinhadas com minhas ambições de carreira. Eu recitei a frase decorada, como se tivesse saído de um manual de RH para demissão de funcionários. Os olhos dela se estreitaram instantaneamente, uma compreensão brilhando neles. Entendo. E essas oportunidades são em outra agência?
Aí estava, a verdadeira face de sua preocupação. Não era meu bem-estar que a preocupava, mas sim onde eu pretendia aplicar meus esforços. Estou abrindo minha própria consultoria, eu respondi secamente. Ela colocou minha carta de demissão sobre a mesa com uma precisão exagerada. Seu contrato contém cláusulas bastante extensas sobre não concorrência e proibição de aliciamento de clientes. Estou perfeitamente ciente e não abordei nenhum cliente ou funcionário da Tech Excelência. Ela se inclinou para a frente, seu olhar se tornando penetrante. Fernanda Oliveira, você entende como isso parece? Você foi confiada com nossos relacionamentos mais valiosos com os clientes e agora está abrindo um negócio concorrente. Eu me esforcei para manter a compostura, embora estivesse fervendo por dentro. Fui confiada com esses relacionamentos com os clientes e dei o meu melhor até que tudo desmoronasse. 3 meses atrás, a empresa decidiu quanto eu valia. Agora era a minha vez. Por uma fração de segundo, achei que Beatriz fosse me expulsar dali mesmo. Mas, em vez disso, ela pegou o telefone. Preciso consultar os advogados, ela sibilou entre os dentes. Enquanto isso, acho que seria melhor você esvaziar sua mesa ainda hoje. Pagaremos a você a indenização pelo tempo não trabalhado, mas sua presença aqui seria destrutiva. A palavra destrutiva soou como uma sentença. Em 1 hora, funcionários do RH, como se fossem guardas, me escoltavam para fora do escritório, carregando uma caixa de papelão lamentável com meus pertences à minha frente. Meu laptop de trabalho foi apagado remotamente enquanto eu ainda estava no escritório de Beatriz. O acesso ao e-mail foi bloqueado instantaneamente. 5 anos da minha vida cabiam em um cacto, uma caneca de café e uma foto da equipe da festa de fim de ano do ano passado em uma moldura barata. O que mais me impressionou foram essas medidas de precaução humilhantes. Primeiramente, o RH designou um supervisor para me vigiar enquanto eu juntava minhas coisas, como se eu fosse sair dali com um grampeador na bolsa ou roubar segredos corporativos. Em segundo lugar, meu cartão de acesso foi desativado antes mesmo de eu chegar ao elevador. Em terceiro lugar, e este foi o mais eloquente de todos, Beatriz enviou um e-mail para toda a empresa anunciando minha partida no instante em que eu ainda estava no escritório. Ela afirmou que assumiria pessoalmente todos os relacionamentos com os clientes durante este período de transição. Não parecia a atitude de uma empresa preocupada com a saída de uma funcionária ineficiente. Era a reação de pânico de alguém que me via como uma ameaça. Em teoria, eu deveria estar ofendida. Mas, em vez disso, senti reconhecimento. Eles temiam o que eu poderia fazer, porque sabiam muito bem do que eu era capaz. O que aconteceu a seguir não deveria ter me surpreendido, mas ainda assim me pegou de surpresa. No final do dia, meu telefone estava explodindo de mensagens, não apenas de membros da minha equipe, mas também de clientes. Os rumores se espalharam instantaneamente. Asterisco Camila, da Techo Solutions, asterisco acabei de saber da novidade. Que diabos aconteceu por aí? Asterisco Gustavo, da Blueframe, asterisco Beatriz me ligou pessoalmente para me tranquilizar sobre sua saída. Há uma energia estranha em torno disso. Asterisco Tiago Pereira, da ClearPass, asterisco só me liga. Parece que chegou a hora daquela conversa hipotética. A semana passou em um turbilhão de pausas para café e conversas informais. As pessoas circulavam como tubarões, evitando propostas comerciais diretas, mas buscando avidamente brechas. Ninguém ousava quebrar contratos, ninguém ousava fazer uma oferta aberta. Mas suas perguntas sobre meu novo projeto soavam insistentes e promissoras. E então, apenas 2 semanas após minha saída, Beatriz cometeu um erro fatal. Ela enviou um e-mail para todos os clientes da Tech Excelência anunciando uma reestruturação estratégica dos serviços ao cliente para atender às crescentes necessidades. O e-mail apresentava pomposamente Ricardo como novo diretor de sucesso do cliente e anunciava uma estrutura de comissões revisada, onde as taxas de serviço aumentariam 18% supostamente para refletir o modelo de serviço expandido. Vários clientes, perplexos, encaminharam o e-mail para mim. Cada mensagem ecoava a mesma perplexidade. Que tipo de serviço expandido justifica um aumento de preço de 18% quando a pessoa que realmente entendia nosso negócio não está mais lá? Eu não precisava de respostas diretas, e o destino interveio. Apenas 3 dias depois, como um raio, a Blueframe anunciou uma revisão de sua estratégia de marketing e a decisão de não renovar seu contrato com a Tech Excelência após o período de aviso prévio de 60 dias. Menos de uma semana depois, a Techo Solutions seguiu o exemplo, como um eco pelos corredores do poder. Eu não movi uma palha, nem precisei.
Minha demissão, o aumento ganancioso de preços e o trabalho francamente medíocre da Tech Excelência estavam empurrando os clientes para meus braços, funcionando melhor do que qualquer profissional de marketing. E a Fernanda Oliveira Consulting, enquanto isso, crescia como fermento, superando minhas expectativas mais otimistas. Logo percebi que não conseguiria lidar com o fluxo de pedidos sozinha. Convidei 2 ex-colegas, os mesmos que haviam deixado a Tech Excelência após minha humilhante rebaixamento. Alugamos um escritório pequeno, mas aconchegante, e até começamos a recusar clientes em potencial, de tão sobrecarregados que estávamos. E então, como um balde de água fria, chegou uma carta de cessar e desistir. Os advogados da Tech Excelência me acusavam de aliciar ativamente seus clientes, de violar o contrato de trabalho que eu havia assinado. Eles exigiam que eu interrompesse imediatamente qualquer comunicação com os clientes da Tech Excelência, antigos ou atuais, e fornecesse uma lista completa de meus clientes atuais para verificação de conformidade com suas exigências. Suas palavras continham uma ameaça, e suas ações, uma tentativa desesperada de conter a avalanche que eles mesmos haviam desencadeado. Como um bote salva-vidas, enviei a carta para minha advogada, uma velha amiga da faculdade, guru do direito trabalhista. Uma simples pergunta me atormentava: eu deveria me preocupar? A resposta veio como um raio, dissipando meus medos como fumaça. Nem pense nisso. Ela escreveu. É apenas tática suja, uma tentativa de intimidação. Você está limpa como água. E, além disso, esses acordos de não concorrência draconianos em nosso estado não valem nada. É apenas uma intimidação corporativa, Fernanda, nada mais. Ela preparou uma resposta incisiva, profissional e concisa. Nela, ficou claro como a luz do dia, eu não havia aliciado um único cliente da Tech Excelência. Ela anexou citações dos próprios e-mails de Beatriz, anunciando minha partida e os aumentos de preços. Ela enfatizou que os clientes que decidiram sair depois disso fizeram por vontade própria, e não por minha instigação. Mas o ápice foi o parágrafo final, uma obra de arte. A senhora Fernanda Oliveira registrava meticulosamente todas as suas interações com clientes, tanto durante o tempo na Tech Excelência quanto depois. Se eles decidissem processar, a divulgação inevitavelmente traria à tona toda a sujeira, e-mails internos da Tech Excelência sobre sua despromoção, a enxurrada de reclamações de clientes após a reestruturação e todas as tentativas frenéticas de manter a clientela que escapava. Eu exultei ao ler essas linhas, imaginando Beatriz e sua equipe empalidecendo de terror. Nunca recebemos uma única carta de seus advogados. No 3º mês após abrir meu negócio, eu já tinha uma equipe de 6 pessoas e uma longa lista de espera de clientes. Tivemos que nos mudar para um escritório maior. Minha renda era quase o dobro do meu salário na Tech Excelência, e eu trabalhava menos e sentia uma satisfação no trabalho que nem sequer sonhava mais. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu onde eu menos esperava. Eduardo, o fundador da Tech Excelência, propôs um jantar. Não um café, como antes, mas um jantar completo em um restaurante caro, onde dificilmente seríamos vistos por alguém do nosso meio. Ele parecia ainda mais exausto do que antes. A faísca de entusiasmo que antes o tornava tão charmoso havia desaparecido completamente, dando lugar à expressão cansada de alguém carregando um fardo pesado. O conselho de administração convocou uma reunião de emergência ontem, disse ele depois que fizemos o pedido. Nossas projeções para o 3º trimestre são motivo de grande preocupação. Ele baixou o olhar, como se as palavras fossem difíceis de sair. Eu paralisei, as palavras presas na garganta. Como cobras, notícias preocupantes rastejaram para dentro da minha alma. Nos últimos 2 meses, perdi 7 clientes. Outros 3 reduziram os honorários a níveis indecentes. E um grupo de capital de risco estava até mesmo tentando renegociar o contrato, como se estivesse tentando tirar o máximo de mim. Dando um gole de água, senti-a queimar por dentro. Sinto muito em ouvir isso. As dificuldades de crescimento podem ser insuportáveis, disse ele, mas seu olhar o traía. Ele sabia muito bem que eu estava atenuando a verdade de propósito. Beatriz está convencida de que seus problemas são culpa da sua saída. Diz que você envenenou as relações com os clientes ao sair. Suas palavras cortaram como um chicote. Isso é uma mentira monstruosa, retruquei, tentando manter a calma. Eu nunca falei mal da Tech Excelência para ninguém. A reputação da empresa é um reflexo de suas próprias ações, não das minhas. Eduardo, evitando meu olhar, cutucava a comida com o garfo, como se estivesse tentando encontrar respostas nela. O conselho de administração está dividido.
Eles estão considerando seriamente contratar um consultor de gestão de crise, disse ele. A ironia da situação era tão absurda que mal consegui conter o riso. Parece um prazer muito caro, ironizei. Fernanda Oliveira, disse ele, finalmente levantando o olhar para mim, cheio de confusão e suspeita. Eu quero te fazer uma pergunta. E preciso da sua honestidade, como nunca. Eu assenti cautelosamente, sentindo a ansiedade crescer no meu peito. Você está tentando destruir deliberadamente o que construímos. Suas palavras soaram como uma acusação, e senti o sangue fugir do meu rosto. Essa pergunta me atingiu muito mais do que eu esperava. Apesar de tudo, em algum lugar no fundo da minha alma eu ainda me importava com a Tech Excelência, com o que ela já foi, com a visão original de Eduardo e com a empresa que construímos juntos naqueles primeiros anos. Não, disse eu baixinho, olhando diretamente em seus olhos. Eu não estou tentando destruir nada. Estou criando algo novo, que reflete os valores que compartilhávamos antes da chegada dos investidores e do conselho de administração. E Beatriz, ao mencionar seu nome, ele estremeceu levemente, como se tivesse levado um soco no estômago. Os clientes que saíram, continuei, não dando a ele tempo para se recuperar. Eles não saíram porque eu os atraí. Eles saíram porque o que eles valorizavam na Tech Excelência desapareceu comigo, e Beatriz nem sequer tentou preservar isso. Em vez disso, ela aumentou os preços e colocou pessoas que não entendiam absolutamente nada de suas necessidades. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo, abaixando o olhar. Seu rosto refletia uma luta interna. O conselho de administração está considerando demitir Beatriz, disse ele finalmente, e sua voz soava cansada. Eu levantei uma sobrancelha surpresa. Parece um pouco tarde para isso, não é? Talvez, admitiu ele, levantando o olhar para mim, cheio de arrependimento. Mas precisamos estancar o sangramento. Fui encarregado de explorar todas as opções possíveis. E aí estava, o verdadeiro motivo deste jantar. Quais são as opções? Perguntei, embora a resposta já estivesse no ar. Uma parceria, na qual a Fernanda Oliveira Consulting se torna parte da Tech Excelência. Você tem garantia de total liberdade de ação com sua equipe e clientes. Absoluto controle criativo. E, claro, uma compensação generosa. Eu estudava atentamente seu rosto, o rosto de um homem que antes acreditava em mim e depois assistiu indiferente enquanto eu era empurrada para as sombras. E qual seria o meu cargo? Perguntei, tentando manter a voz uniforme. Para o crédito de Eduardo, ele corou levemente. Diretora executiva de atendimento estratégico ao cliente, reportando-se diretamente a mim, e não ao conselho. Recostei-me na cadeira, deixando suas palavras pairarem no ar. 6 meses atrás, eu teria agarrado essa chance como uma tábua de salvação. 3 meses atrás, talvez a considerasse uma vitória. Mas agora, parecia uma esmola patética. Eduardo disse calmamente, mas com firmeza, agradeço a sua oferta, mas temo que você não esteja entendendo a situação. Eu não preciso ser salva ou reintegrada. E certamente não estou esperando que a Tech Excelência se digne a reconhecer o meu valor. Um leve sorriso brincava nos cantos dos meus lábios. O rosto de Eduardo se alongou em surpresa. Você já contou a ela, ele gaguejou, visivelmente desprevenido. E você está recusando? Sim, respondi firmemente. O conselho ficará extremamente descontente, ele sibilou, um tom ameaçador em sua voz. Apenas sorri levemente, observando sua confiança evaporar. Deixei de me preocupar com a felicidade deles no dia em que decidiram que Ricardo era mais adequado para liderar meu departamento do que eu. Não havia calor no meu sorriso, apenas uma constatação fria. Eduardo empurrou seu prato quase intocado com desgosto. E se eu lhe dissesse que Beatriz já sabe que o cargo dela será eliminado? Que essa parceria foi a estratégia dela para substituí-la? Por um momento, uma pontada aguda de alegria me invadiu ao pensar em Beatriz experimentando a mesma amargura da humilhação que ela me infligiu. Mas esse sentimento rapidamente se dissipou, substituído por algo mais profundo, calmo e confiante. Ergui uma sobrancelha, encarando-o desafiadoramente. Então eu diria que a empresa ainda está tomando decisões movida pelo medo, e não pela visão. Vocês estão me oferecendo uma parceria não porque valorizam o que eu construí. Estão oferecendo porque temem a competição comigo. Eduardo não se deu ao trabalho de negar o óbvio. Seu olhar denunciava confusão e frustração. Enquanto esperávamos a conta, ele fez uma última tentativa desesperada de me persuadir.
Em seus olhos, lia-se um apelo misturado com irritação. Pense nos clientes, Fernanda Oliveira. Aqueles que estão presos na Tech Excelência. Eles estão sofrendo com essa confusão. Era um golpe baixo, sabendo da minha dedicação aos clientes. Mas, ao mesmo tempo, demonstrava sua total incompreensão da situação. Esses clientes têm meu número pessoal, Eduardo. Qualquer um deles poderia ter me ligado a qualquer momento se estivessem realmente passando por dificuldades. Mas eles estão em silêncio. Isso diz uma coisa: ou eles não estão tão mal assim, ou não me veem mais como a salvação. O garçom trouxe a conta, e eu a peguei sem hesitar. A conta é por minha conta. Considere isso um agradecimento pelo pontapé que você me deu. Um pontapé que me ajudou a perceber o meu verdadeiro valor. 2 dias depois, a Tech Excelência anunciou a saída de Beatriz em busca de novos horizontes. Ricardo foi promovido a diretor interino, e um consultor foi contratado para tapar os buracos no relacionamento com os clientes. Muito pouco. Tarde demais. Algumas semanas angustiantes depois, o grupo de Venture Capital rompeu oficialmente o contrato, usando justificativas vagas sobre desempenho inconsistente e desvio estratégico. Como em um efeito dominó, outros 5 clientes nos abandonaram. As ações da Tech Excelência despencaram 22%. Eu não senti alegria ao ver o fracasso deles. Havia boas pessoas lá, meus amigos e colegas. Mas também não perdi noites de sono por causa deles. Negócios são negócios, uma lição que Beatriz me ensinou com tanta clareza cruel. Nessa época, minha empresa, mal tendo completado 6 meses, já havia faturado seu primeiro milhão. Contratei o 10º membro da equipe, um estrategista genial que, na empresa anterior, era o braço direito da própria Beatriz. Mudamos para um escritório espaçoso com janelas panorâmicas que ofereciam uma vista deslumbrante do rio. E então, 3 semanas atrás, a pincelada final apareceu nessa imagem. Recebi uma ligação de um número desconhecido. É Fernanda Oliveira? Perguntou uma voz feminina. É ela, respondi, cautelosa. Meu nome é Isabela Costa. Sou recrutadora executiva, trabalho com empresas do portfólio do grupo de Venture Capital. Meu coração disparou, como um pássaro preso. O grupo de Venture Capital. Aqueles mesmos clientes de 5,6 milhões que me rebaixaram com estrondo. Seria uma piada do destino? Tiago Pereira Kim da ClearPass recomendou você, a voz continuou. O grupo de Venture Capital está formando seu próprio departamento de marketing para atender todas as 8 empresas do seu portfólio. E eles precisam de alguém que possa construir e liderar isso. Fechei os olhos, tentando acalmar o tremor. A ironia da situação era pungente. O cargo envolve participação em todas as empresas do portfólio e um assento no Conselho Consultivo Geral delas. Isabela Costa continuou, como se não notasse minha confusão. Eles estão particularmente interessados na sua experiência em construir sistemas do zero. Havia uma poesia cruel, mas irresistível, nisso. A cliente que Beatriz usou para me humilhar agora estava oferecendo exatamente o que a Tech Excelência havia me tirado: liderança, reconhecimento e um lugar à mesa onde as decisões são tomadas. Engoli em seco, tentando organizar meus pensamentos. Não estou planejando voltar a ser empregada, disse cautelosamente. Agora tenho minha própria empresa. Eles sabem, respondeu Isabela Costa. Havia um leve sorriso em sua voz. E essa é, na verdade, uma das razões do interesse deles. Eles não estavam oferecendo apenas um emprego, mas algo mais: a aquisição da Fernanda Oliveira Consulting. Não uma contratação, mas uma entrada na colaborativa deles como líder. Sua empresa se tornará a pedra angular, e você será a capitã deste navio. Sua equipe permanecerá com você, sua marca será preservada, soava como música. A oferta final deles superou meus sonhos mais ousados. A absorção total da minha empresa por um preço que me garantiria uma vida confortável. Liderar uma colaborativa de marketing com recursos que eu nunca imaginei ter, e ainda manter total controle criativo sobre a direção estratégica. Ontem, assinei os documentos. E hoje de manhã, no LinkedIn, havia um pedido de conexão de Beatriz. Em seu perfil, estava escrito: em busca de novas oportunidades. Ainda não aceitei o pedido dela. E não tenho certeza se algum dia aceitarei. As pessoas sempre perguntam se me sinto satisfeita com a forma como tudo aconteceu. Se considero isso a vingança perfeita, ver a Tech Excelência se debatendo enquanto minha estrela ascende aos céus. A verdade é mais profunda e complexa.
Eu não buscava a ruína de ninguém, nem a destruição. Eu simplesmente não permiti que outros ditassem meu destino. Beatriz Souza me viu como uma rival porque, em sua mente, mulheres como nós só chegam ao topo derrubando umas às outras do pedestal. Ela não conseguia imaginar que era possível construir algo que elevasse todos ao redor. Então, ela tentou me diminuir para se elevar, sem entender que a verdadeira liderança não é um cargo ou um título. É visão e valores. A verdadeira vingança não estava em observar com satisfação sua queda. E nem mesmo em criar algo maior do que o que ela me tirou. A verdadeira vingança é perceber que eu nunca precisei da aprovação da Tech Excelência. Que as qualidades que Beatriz Souza considerava minhas fraquezas, minha conexão pessoal com os clientes, minha abordagem não convencional à gestão, minha lealdade à empresa, eram, na verdade, minha maior força. Eu não sei o que o futuro reserva para a Tech Excelência. Eduardo ainda liga de vez em quando, embora meu coração me diga que essas ligações logo cessarão, após o anúncio oficial do acordo. Ricardo, aliás, atualizou seu perfil no LinkedIn, adicionando gerenciamento de crises à sua lista de habilidades. Bem, isso me diz muito sobre sua liderança. E eu? Na semana que vem, mudo para um novo escritório. O fundo de Venture Capital alocou um orçamento para a expansão da equipe, 20 novos funcionários nos próximos 6 meses. Sabe, já estamos sendo procurados por empresas que, há um ano, nem sequer atendiam minhas ligações. Às vezes, me lembro daquele encontro para um café, e de como Beatriz Souza me humilhou. Lembro-me de sua arrogante certeza, daquela fé inabalável em sua própria avaliação das minhas capacidades. Ela não imaginava que, ao tentar me conter, ela apenas me impulsionou. Se ela está vendo isso, e algo me diz que está, eu quero que ela saiba, sou sinceramente grata a ela. Não pela humilhação e pelo desprezo, não. Mas pela clareza que suas ações me proporcionaram. Talvez eu ainda estivesse definhando lá, construindo os castelos de outros, se não fosse por aquele rebaixamento. Então, meus calorosos cumprimentos a você, Beatriz Souza, onde quer que esteja. Obrigada por aquele café, pela ligação matinal de lembrete e por ter dado início, involuntariamente, ao capítulo mais brilhante da minha vida. Às vezes, um rebaixamento é a verdadeira promoção que você nunca ousou sonhar.